Eu vou falar hoje aqui sobre depressão pós-parto e baby blues. Esse é um tema extremamente importante, um tema que eu gosto muito de falar. Já fui convidada para algumas entrevistas para abordar esse tema, já fui convidada para outras lives para estar abordando esse tema também. Mas aí eu parei para pensar, falei, gente, eu já falei tanto em outros canais, né? Aqui no Instagram também, mas no perfil de outras pessoas que me convidaram sobre esse tema, mas eu mesma nunca falei sobre isso aqui no meu perfil. Oi, Vi, bem-vinda. E aí eu falei, como assim, né? Preciso estar trazendo essa temática para discutir com o meu público aqui também. E eu já falei sobre isso no feed, em alguns posts, mas não tinha feito live ainda. E, bom, gente, essa é uma temática extremamente importante, né? Que a gente precisa estar trazendo para discussão não apenas quando a mulher já está vivenciando esse período e não apenas para a mulher, né? Mas para toda a rede, né, que tem aí ao entorno dessa mulher, toda essa rede de apoio. E também, na verdade, eu acho que é uma temática para o público em geral, né? Porque é a partir disso que a gente consegue desconstruir alguns mitos que estão aí envolvidos, não só, né, em relação a esses tipos de adoecimento no pós-parto, mas também aquela ideia da maternidade feliz, né? Então a gente precisa levar conhecimento para toda a população, né? Que não apenas o nosso nicho específico, né, mulheres, porque toda essa ideia, né, de maternidade ideal, de maternidade feliz, de que a mulher no pós-parto, na gestação, tá totalmente realizada, né, não apresenta ali alterações emocionais que são desagradáveis, enfim. Então a gente precisa estar levando essa informação também para esse outro público, para que a gente consiga desconstruir uma visão de toda uma sociedade, né, que acaba por aprisionar essa mulher e colocar ela nesse lugar que ela não consegue atender, né, essa expectativa da sociedade. Porque nós falamos sobre mães reais, né? Essas mães perfeitas, essas mães que vivenciam essa maternidade toda romantizada, elas não existem de fato na prática, né? É algo almejado, mas elas não conseguem vivenciar isso de fato na prática. Oi, Rafa, boa noite, seja bem-vinda, minha querida. E então, gente, antes de tudo, eu acho que a gente precisa entender o que é o pós-parto, né? A gente ouve muito falar do pós-parto, né? Quando eu pergunto, assim, para as pessoas, para meus pacientes, no nosso primeiro encontro, né? O que é o pós-parto para você, né? Normalmente, o que respondem, né? Normalmente, elas me trazem uma resposta de que o período do pós-parto é o período do resguardo, que dura 40 dias, deu 40 dias, pronto, acabou, não tô mais no pós-parto, né? Então, para que a gente... Ah, linda! Que saudade também! Que bom que você tá aqui pra gente também discutir essa temática tão importante. Letícia, querida, seja bem-vinda. Fez parte do nosso grupo Bem Gestar, também está no nosso programa Gestar-se, que vai começar na quinta-feira. Inclusive, eu vou falar um pouquinho do programa mais no finalzinho da live. Se sobrar um tempinho, a gente comenta um pouquinho dele, que tem, na verdade, tudo a ver também com essa temática que a gente vai abordar hoje. Boa noite, Tatá, também seja bem-vinda, minha amiga querida, tá sempre também me acompanhando aqui. Então, retomando, gente, a gente precisa, então, entender o pós-parto, esse período do puerpério, de uma maneira integral, de uma maneira holística, porque o pós-parto, ele é sim esse período que a gente conhece como resguardo, mas não só. Essa é uma percepção que se tem de acordo com uma visão médica, né, biomédica, do que se é o pós-parto. Então vamos lá tentar organizar um pouquinho as coisas. O pós-parto, do ponto de vista médico, então, é o período em que o corpo da mulher, o organismo da mulher, vai retomar ao estado pré-gravídico, ou seja, antes da gravidez. Então, é aquele período que é destinado para regulação de hormônios,
para que os órgãos da mulher vão retomando ao estado anterior, né, ao estado habitual. É um período em que vai acontecer a homeostase, né, aquele retorno ao estado habitual, ao estado normal, vamos dizer assim. E aí, desse ponto de vista, então, médico, esse pós-parto ele pode durar em torno aí de uns 40, 45 dias, mais ou menos. E é essa, né, a percepção que as mães têm do pós-parto, né? E por que a gente precisa esclarecer isso? Porque depressão pós-parto e baby blues acontecem nesse período do pós-parto, mas a gente precisa compreender esse período, então, na sua totalidade, para a gente compreender o que são essas sintomáticas que envolvem tanto a depressão pós-parto como também o baby blues. E agora, então, falando do ponto de vista psicológico, emocional, o que é o pós-parto? Né? O puerpério, então, desse ponto de vista, ele é compreendido de uma maneira um pouco diferente, né? Ou muito diferente, desse outro ponto de vista que eu falei anteriormente, que é o médico, né? O biomédico, em relação ao organismo, às mudanças no corpo. Desse ponto de vista, então, o puerpério, que é o pós-parto, né? Puerpério e pós-parto são a mesma coisa. Eles são, então, diferentes, né? Compreendidos de uma maneira diferente. Por quê? Pegando a mesma ideia do ponto de vista médico, né? Em que o organismo da mulher vai retomar ao estado anterior da gravidez, psicologicamente falando, emocionalmente falando, não ocorre, né, esse retorno, né, para o que era antes. Por quê? Porque o estado psíquico, emocional, mental dessa mulher não vai voltar ao estado anterior da gravidez. Por quê? Porque ela passa nesse período, né, da gestação, do pós-parto, porque a chegada de um novo membro na família, a chegada de um bebê, inclui aí e impacta em muitos eixos da vida da mulher, porque incluem inúmeras transformações, né, que são não só de caráter físico, né, não é só o corpo que muda, mas muda-se toda uma mulher, né? Muda-se toda a estrutura dela, né? É algo que impacta, né? São mudanças que impactam em todas as dimensões dessa mulher, né? Em todos os eixos que a compõem. Então, isso impacta na sua saúde emocional, na sua saúde psíquica, física, social, né? As relações dela, isso vai interferir, na própria identidade dessa mulher, né? E quando a gente passa por um período de transição, porque a gravidez e o pós-parto são considerados, né, períodos de transição, essa mulher, ela vai ficar mais suscetível, inclusive, a alterações, né, emocionais. Então, por isso é muito importante a gente não excluir esse fator, né? Já que ela apresenta ainda essa potência, né, para estar desenvolvendo aí alterações emocionais e adoecimento psíquico também, né? A gente costuma chamar o período perinatal, né? Perinatal significa em torno do nascimento, que inclui, né, gestação, parto e pós-parto. Então, a gente chama esse período de período potencial de crise, que significa exatamente o que eu falei agora, né? É um período, então, em que a mulher fica mais suscetível, né? Que ela apresenta maior probabilidade, mais chances de desenvolver algum tipo de vulnerabilidade, né? Emocional, algum tipo de adoecimento e tudo se altera, né? Porque, gente, essas fases de transição elas são bastante delicadas, né? E isso inclui gestação e pós-parto, porque é como se nos tirasse da zona de conforto, né? Então, assim, para a gente conseguir pensar de uma forma mais ampla, a gente pode pensar em qualquer situação, né? Que a gente esteja aí passando por uma mudança. Essa mudança, ela pode tanto ser muito, assim, positiva, ser vista pelo indivíduo como algo muito positiva ou não. Mas a verdade é que toda mudança, ela gera, de certa forma, um desequilíbrio. Por quê? Porque você vai sair do estado que você estava antes, né? Para dar aí um saltinho
e vivenciar um novo estado. E sempre que a gente vai vivenciar, né, essa transição, a gente precisa de um tempo de adaptação. Então, resumidamente, o pós-parto, do ponto de vista psicológico e emocional, é um período que a mulher vai precisar para se adaptar. É um tempo que ela vai precisar para se adaptar a essas transformações, essas mudanças que ocorrem desde a gestação, né? Porque as mudanças não começam ali quando o bebê chega, não. Na verdade, quando já se tem o desejo, já se planeja uma gestação, né? Isso vem desde o planejamento familiar. Isso já vai tomando forma e essa transição já vai acontecendo, essa transição da parentalidade, né? Inclusive, a transição para a parentalidade não tem início quando o bebê nasce ou quando a gravidez ocorre de fato. Ela começa muito antes, na infância, inclusive. Mas isso acho que é para um outro momento. Então, gente, entendendo a complexidade, né, da compreensão aí do pós-parto, desse ponto de vista emocional e psicológico, ele pode durar aí em torno de 2 a 3 anos de idade da criança, né? Então também é bem diferente aí desse ponto de vista médico que a gente comentou, né? Por conta de toda essa complexidade, de toda essa mudança, né? E é uma adaptação em que também vai impactar em vários eixos dessa mulher, né? Porque como a gente já comentou, são transformações que vão a transformar assim por completo, né? É um novo papel que está se inserindo ali na vida dela, né? Mesmo as mulheres que já são mães, que já têm outros filhos, né? Porque às vezes dá a entender que é só a primigesta, né? Que é a mulher que está gerando a primeira vez, né? Que está tendo aí o seu primeiro bebê, que vai passar por todo esse processo. Mas não, gente, não é assim, né? Ser mãe de um não é igual ser mãe de dois, que não é igual ser mãe de três, que não é igual ser mãe de quatro, e por aí vai. Então, inclusive, cada maternidade é única, né? Cada vivência ali, cada experiência com um filho novo, diferente, vai ser única, vai ser diferente, vai ser singular, né? Se você tem 3 filhos, a sua maternidade não vai ser igual, a sua relação com seus 3 filhos não vai ser igual, né? Porque são seres únicos e não tem como a gente enquadrar isso ali num padrão só, né? Por mais que haja, inclusive, uma exigência, né, da sociedade de que, essa relação tem que ser igual, de igual para igual, né? A gente tem que amar todos os filhos igual, tem que tratar todos os filhos igual, mas na verdade, não é bem assim que funciona, né? Porque, como eu disse, cada maternidade é única. Então, gente, compreendido aí esse puerpério, esse pós-parto, né? Desse ponto de vista, a gente pode agora, então, abordar, né, o baby blues e a depressão pós-parto, que ocorre aí nesse período, então, que são períodos potenciais de crise, né? Que a mulher fica, então, mais suscetível, né, a alterações emocionais, a adoecimentos psíquicos, por conta de toda essa mudança a qual ela tá passando. Gente, né, pra gente começar a falar do Baby Blues, queria até perguntar alguma coisa para vocês que estão assistindo. Quando vocês, assim, imaginam, né, uma mãe que acabou de ter o bebê, né, uma mãe aí no pós-parto, que tá com seu recém-nascido nos braços, né, normalmente, o que vocês imaginam? Qual é a imagem que vem, né, de uma mãe que acabou de receber um bebê, né, que acabou de ter ali o seu filho nos braços, que está aí no seu pós-parto? Como que está essa mãe? Qual é a imagem que vem, né? Qual é a imagem que a sociedade coloca para nós dessa mãe, né, que acabou aí de receber o seu bebê? E que, né, era algo que ela, era alguém, né, que ela estava esperando ansiosamente, né? Vai chegando no período aí final da gestação, a ansiedade é muito grande, né? É o período que a ansiedade é mais alta do que nos demais, né? Nos demais trimestres. E
Essa questão de ver o bebê logo, de ter esse bebê logo nos braços, né? É muito pertinente, né, nesse período. Então, vocês que estão aqui escutando, o que que vocês imaginam? O que que vocês acham, né? Quando vocês pensam em uma mulher que acabou de ter o bebê, né? Como que vocês imaginam ela? Vocês imaginam ela, assim, muito triste? Ela, assim, desesperada? Né? Ela vivenciando esse momento com muita tristeza, com muita dor, enfim, uma dor emocional, né? Ou vocês imaginam ela totalmente feliz, sorridente, alegre, plena, se sentindo assim realizada, né? Por estar com esse bebê no colo, né? A Ava falou: ah, geralmente tem aquela idealização da mãe feliz e realizada. Com certeza, né? Ai, tia Paula, linda! Seja bem-vinda! A Vivi tá falando, né? Cansada, porém feliz. Olha só, isso é muito interessante. Cansada, porém feliz, né? Porque, gente, não podemos deixar a felicidade de lado, né? Ela tem que estar em um lugar. A gente pode estar cansada, exausta, de saco cheio, porque ser mãe não é fácil. E isso não tem nada a ver com o bebê, de fato, né? Mas com a função materna, que é muito exaustiva. E mais eu amo meu filho, mais eu tô feliz, mais, né? Então, as mães, elas costumam estar sempre se justificando ali, né? Então, ai, nossa, gente, isso é muito comum, né? No consultório mesmo, né? Olha, a gente pergunta, como é que você tá? Como é que tá? Como é que foi a semana? Olha, foi isso, não tô aguentando mais, tá muito cansativo, eu vou enlouquecer, mas eu amo meu filho, mas eu ainda assim tô feliz, né? Sempre tem essa justificativa. Por quê, gente? Isso é muito curioso. Né? Isso é muito curioso. Porque isso reflete, né? Essa culpa que a mulher vivencia e essa internalização dessa mãe que tem que ser feliz. Essa mãe tem que estar feliz o tempo todo ali na maternidade dela, até nos momentos que ela não está feliz, ela tem que estar feliz, né? E é aí que complica a situação. Entende? Porque o baby blues, o que, que é o baby blues? Né? O baby blues conhecido também como tristeza materna, como blues puerperal, né? É, é, uma, é um cenário que se difere desse, né? Dessa mulher plena e feliz com aquele bebê no colo e assim, se sentindo, nossa, a pessoa mais feliz do mundo, mais realizada do mundo. Sim, não quer dizer que ela não vai se sentir assim. Mas acontece que não é apenas, né? E o Baby Blues traz essa outra faceta, esse outro lado, né? Da maternidade, esse outro lado do pós-parto, esse outro lado de vivenciar ali, né, a chegada do bebê, né, ter o recém-nascido ali nos braços. Então, isso não condiz, é como se fosse incompatível. E isso faz com que a mulher, muitas vezes, se esconda atrás de tudo isso, né? Quando, na verdade, gente, é natural. Não tem como a gente amar tudo o tempo todo, tá feliz o tempo todo, né? Se tratando da maternidade, isso é muito delicado. Por quê? Porque, como a gente já falou, é um período de transição muito grande, são muitas exigências, é algo que demanda muita entrega, né? E é exaustivo. E a gente precisa ter empatia com essa mulher, porque quando a gente romantiza demais essa maternidade, idealiza essa mãe, a gente tira dela a oportunidade dela ser autêntica na maternidade dela conseguir vivenciar aquela maternidade com a realidade, né? Aquela maternidade real. A gente tira essa oportunidade dela, porque ela fica muitas vezes buscando, né, aquele ideal que as pessoas dizem que tem que ser, né? Que não, olha, você tem que falar que você tá feliz, você nunca vai poder falar que você tá de saco cheio, entendeu? Porque não, você é mãe. Você falar isso, você tá rejeitando seu filho, né? Isso não pode vir da boca de mãe. Né? O que você tá triste porque você acabou ali de receber o seu bebê, você tá feliz, mas putz, que tristeza também, é um negócio louco, uma confusão. Né? Normalmente não, você vai mostrar só aquela parte ali, né, da alegria, da felicidade, né? Porque sim, para muitas mulheres ter um bebê é uma grande realização, sim, né? Não para todas, gente, não para todas. Não são todas as mulheres
ter um bebê é algo que faça com que elas se sintam realizadas. Isso é muito singular. E a gente tem que respeitar todas essas maternidades, né? Todas. A gente tem que incluir todas elas nesse cuidado, inclusive, né? E então, gente, acho que eu vou falando, às vezes acabo enrolando, né? Vou tentar ser mais objetiva. É, o baby blues, então, que nem eu falei, ele vai gerar esse desconforto por conta dessa idealização, o que prejudica muito esse processo de lidar com essa situação. O que é o baby blues? Esse tal de baby blues que a gente ouve tanto falar por aí, né? O baby blues, ele é uma condição natural, é uma condição natural. Então já começamos por aí, né? E ele é aí relacionado, né, a alterações, né, hormonais que a mulher passa nesse período inicial aí, principalmente, né, do pós-parto. Porque, como eu falei no início, né, um pouquinho dessas alterações, né, um momento em que a mulher vai retomar aí ao estado anterior. Então, há uma queda brusca na, né, nos hormônios. Então, isso impacta muito nessa saúde emocional, nesse estado emocional dessa mulher, né? E isso influencia muito, então, a persistência e a existência, desculpe, do baby blues. Mas o baby blues, gente, eu costumo, na verdade, associar o baby blues a TPM, né? Porque eu acho que é uma forma, assim, mais clara de explicar, né? Porque quando a gente fala, olha, o que você está vivenciando nesse período, né? Caso seja realmente um baby blues, é normal, tá dentro do esperado. Porque, gente, o baby blues, né? O índice de baby blues é de 80% das mulheres, né? É muito alto, é muito alto. Então, sim, é algo que tá ali dentro do esperado para esse momento. E eu associo a TPM porque eu considero eles um pouco similares. Claro que são situações diferentes, óbvio que isso também vai interferir, mas eles são similares no sentido de os dois, né? Ambos envolvem condições de alteração hormonal, né? Que vão impactar, né, no emocional, no estado psíquico-emocional dessa mulher, mas eles não são universal, né? Não é todo mundo que vai vivenciar esse estado, né? Não é toda mulher que tem TPM, assim como não é toda mulher que tem o baby blues, certo? Então, assim, gente, muitas pessoas já me perguntaram o seguinte: tem como eu prevenir o baby blues? Porque eu tenho morro de medo de, imagina, meu bebê chega e eu vivencio esse estado de tristeza. Não, eu quero estar muito feliz quando ele chegar, é essa minha expectativa, eu espero muito por isso. E eu não quero ter que lidar com essa possível tristeza que pode vir a aparecer, que pode vir a acontecer, né? Quando esse é o caso, a gente precisa trabalhar muito isso em terapia, falar sobre uma maternidade real, né? Desconstruir alguns mitos, algumas crenças em relação a essa maternidade romântica, para empoderar essa mulher, encorajar ela, né, a lidar com isso e auxiliar ela também no desenvolvimento de habilidades para lidar com isso, de autocompaixão, né? Porque, gente, a autocompaixão é algo que eu gosto muito de trabalhar no atendimento às mamães, porque é algo super, super, super importante, transformador, empoderador, enfim. E, gente, até me perdi aqui no que eu tava falando. Eu acho que eu fui falando, fui enrolando, né? Até me perdi. Deixa eu só. Aí. E. Gente, eu tava falando alguma coisa, eu me perdi. Gente, eu vou continuar, tá? Se ficar aí faltando um pedaço na conversa, qualquer coisa vocês me avisam aqui. Se tiver confuso, tá bom? Peraí, peraí. Ixi, eu vi uma pergunta, mas sumiu. A Vivian tá perguntando quanto tempo pode durar o baby blues. Ótimo, acho que nem cheguei a falar isso, né? Você vê, eu vou me falando, mas às vezes esqueço até das informações mais relevantes, né? Quanto tempo pode durar o baby blues, né? O baby blues, gente, ele
ele pode durar aí em torno de uns 10 dias, né? 10 a 15 dias mais ou menos, após o parto. Então, é um estado que a mulher vai vivenciar ali, bem no comecinho mesmo do seu pós-parto, né? No período bem inicial do seu pós-parto, que é aí onde vai ocorrer essa queda muito brusca, né? Hormonal, que eu falei para vocês. E durante, né, esse período, é, muitos sintomas que essa mulher tem podem ser associados à depressão. E é aí que tá, né, a grande questão, é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né, ter uma atenção bastante apurada, né, ter um feeling nesse sentido. Por isso que às vezes o acompanhamento com o psicólogo, né, é muito importante para que a gente possa oferecer o cuidado necessário para essa mulher, né, e não só para ela, mas também incluir a rede de apoio, porque em relação a isso, a rede de apoio é essencial, né? A gente precisa ali do trabalho da rede de apoio junto, em parceria, é, porque eles vão estar ali o tempo todo envolvido, né? A gente precisa fortalecer essa rede. E é delicado, então, por quê? Porque o baby blues e a depressão pós-parto, eles são, assim, comumente confundidos, né? Justamente por conta das sintomáticas, né? Que podem parecer similares, mas não são. Eles parecem, mas não são. Eles não são o que parecem. Principalmente, né, o que difere os dois, principalmente, é a durabilidade, né, e a intensidade. Porque no Baby Blues, os sintomas, né, eles são muito mais brandos, né, e passageiros, né, o tempo de duração é muito curto, que nem eu falei, de 10 a 15 dias, né, mais ou menos aí, que pode durar. E a remissão também do baby blues, com o apoio, né, principalmente o apoio da família, das pessoas que estão aí ao entorno, né, que essa mulher confia, ajudam a passar por esse período. Por isso que eu falei que a rede de apoio é tão importante, né? E agora, a depressão pós-parto, ela é um quadro muito mais grave, um quadro muito mais delicado, né? E que precisa-se de um tratamento. Depressão pós-parto é uma doença, né? É uma doença. Não é uma condição natural, assim como o baby blues, né? Então, sim, eles são bem diferentes, né? O que faz também com que as pessoas confundam muito porque associa-se depressão a um estado de tristeza, né? Depressão é um estado de tristeza. E não é isso, não é apenas isso, né? A tristeza é ali, né? Tá presente em ambos os casos, mas claro que na depressão é muito mais intenso, né? É uma tristeza muito mais profunda, a gente pode dizer assim, e prolongada do que no baby blues, né? E eu já vou falar um pouco mais detalhado da depressão pós-parto, mas eu queria antes, né, gente, falar um pouquinho assim, é, o que a gente faz, sabe? Porque às vezes eu vejo muito assim, a gente fala, a gente leva informação, né, em relação ao que é isso, né? Mas a gente fala, tá, mas e se eu vivencio, o que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer com isso, para onde que eu corro, para onde que eu vou, o que eu tenho que fazer, como que eu posso me sentir melhor com isso que eu tô vivenciando agora, né? E isso é importante, né? Isso que vai fazer com que a pessoa suba ali uma escadinha, né? E tem algumas questões, né, que são importantes a gente levantar, né, e que a gente pode refletir. Oi, Gabi, minha amiga querida, bem-vinda. Ivonete também, boa noite, seja bem-vinda. E então, gente, assim, falei um pouco, né, das sintomáticas, mas também não dei alguns exemplos. Então, só para dar um exemplo para a gente também falar sobre o que a gente faz com isso, caso vivencie esse estado, né? No Baby Blues, alguns sintomas, né, alguns sinais, enfim, algumas experiências que essa mulher pode ter, que a gente nomeia aí, né, de Baby Blues, de tristeza materna, pode haver irritabilidade, pode haver insônia, tristeza branda. Normalmente, a mulher que está vivenciando o baby blues,
ela tem um choro muito fácil, né? Ela vivencia ali sentimentos muito contraditórios, muito ambivalentes, o que gera uma confusão interna, né? Muitas vezes. E como a gente já comentou, né? E eu reforço, porque eu reforço mesmo, porque a gente precisa falar disso. E eu, às vezes, me torno até repetitiva, né? Mas isso realmente é importante. E eu acho que pra gente internalizar, a gente tem que investir em repetição mesmo. Falar, 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 até, né, gravar e se tornar aí algo natural. Que é essa romantização, né? E aí a mulher acaba por acolher somente aqueles sentimentos agradáveis em relação a essa experiência de maternar, né? De ter o bebê ali, de exercer finalmente, né, a sua função mais concretamente com a chegada do bebê. E aqueles outros sentimentos, né? Que são contraditórios, né, que são, de certa forma, desagradáveis para essa mulher, acabam sendo negligenciados, jogados ali para baixo do tapete, né? E aí tá o problema, porque daí a mulher não lida com isso. Mas eles estão ali. E eles vão ficar batendo ali na porta o tempo todo. Olha, eu tô aqui, eu tô aqui. Isso vai pesar na mochilinha, né? Se a gente não olhar para isso. E é aí que a gente precisa falar sobre isso para que a mulher entenda o que está acontecendo com ela. Então, esse é o primeiro passo sobre o que eu faço com isso, como que eu lido com isso, né? Primeiro, então, é entender do que se trata, o que está acontecendo comigo. Eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo estranha, não tá do jeito que eu achei que ia ser. E eu acho que não tá normal, eu acho que tem alguma coisa que tá ali me incomodando, né? Pra mulher que não tem essa informação em relação ao que é o baby blues, né, o que acontece nesse período, ela vai, né, entrar muitas vezes ali em colapso, né? Mas se ela conseguir identificar que não tá normal, provavelmente, né, pode ser que ela busque, né, um apoio que seja de um profissional, que seja apoio de alguém, de algum membro ali que compõe a rede de apoio dela, que ela confie, né? Isso que é importante, né? A gente acolher todas esses sentimentos, essas emoções, né? Que envolvem esse período do pós-parto, gente, que é um período muito delicado, sim, né? E a gente precisa falar, né? Tanto das delícias quanto, né, das dificuldades, das dores, dos desafios, né, dos dissabores de ser mãe, que estão ali presentes. A gente precisa integrar tudo isso, né? Para que essa mulher, inclusive, se sinta pertencente, sabe, de uma certa forma. Porque eu acho, eu vejo muito que, vejo muito assim, também com base nos meus atendimentos, né? Não só nos meus atendimentos na clínica, mas outros meios também que eu tenho contato com gestantes, com mães no pós-parto, de que elas sentem que não pertencem à realidade, né? Não pertencem a esse mundo, a essa sociedade, né, que idealiza aí essa maternidade. Por quê? Porque elas pensam que as outras mães não estão passando por isso, que elas estão super bem, né? E só ela tá passando por aquilo. Então ela fala: meu Deus, o problema sou eu. Alguma coisa está de errado comigo, né? E por isso que também o apoio, né? O apoio é não só das pessoas que estão aí ao entorno, família, amigos, mas apoio de outras mães que também vivenciam isso, também passaram ou estão passando por esse tipo de situação, é muito importante, porque ela vê que ela não é única. Não é só ela que está passando, né, por essa experiência, por esse momento delicado, né? Mesmo que cada maternidade seja experienciada, né, vivenciada de uma maneira única, singular, pode gerar muita identificação, né? E assim, é muito lindo, que nem eu comentei aqui no comecinho, né? Que tinha, a Letícia estava aqui, que eu vi, não sei se ela tá aí ainda. Ela participou, né, do grupo Bem Gestar. Foi um grupo, não foi para mães no pós-parto, mas foi um grupo para mães gestantes, né?
E foi super interessante, eu gosto muito de grupos, né? Eu comecei a investir mais em grupos, oferecer mais esse cuidado também agora, recentemente, mas é algo que eu acredito muito, justamente por isso, porque essa troca enriquece muito. A gente consegue construir uma rede de apoio, né? Entre as mães, né? E isso é muito lindo, gente, é muito enriquecedor, né? Então eu acredito muito nisso também. Então, gente, se a mulher estiver passando por isso, né, ter informação, então, é super importante, né, para que ela compreenda o que está acontecendo com o corpo dela, o que está acontecendo com ela, por que ela está se sentindo assim, né? E eu falei um pouquinho da autocompaixão também, isso é muito importante, é muito importante. É importante entender que, olha, você não é a mãe perfeita, você não vai ser. Quanto mais você tentar se aproximar da perfeição e daquela mãe ideal, né, maravilhosa, que todas as mães são maravilhosas, mas eu digo maravilhosa no sentido de, ai, eu estou plena, estou completa, estou feliz e nada me abala, né? Não dá para ser super poderosa, super heroína, não dá para ser assim. Então, quanto mais ela tenta se aproximar dessa mãe, né, que, nossa, tá lá no pedestal, né, ela muito provavelmente vai se frustrar. E vai se diminuir, e vai se julgar, e vai se criticar, e vai se culpar, né? E isso intensifica esse estado vulnerável emocionalmente que ela já está vivendo. Isso vai intensificar. Então aí eu até incluo uma outra questão, né? Das comparações. É por isso que eu falo, o que eu falei do grupo, né? O grupo é super importante por isso também. Porque. Gente, peraí. É que alguém mandou solicitação para participar ao vivo, daí não sei, a Sandra. Sandra, você quer entrar para falar alguma coisa? Se quiser, eu topo, eu aceito aqui. Acho que ela tirou. Acho que deve ter mandado errada. A Vi perguntou assim: a mulher pode se sentir culpada por sentir o baby blues? Com certeza. Com certeza. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Né? Ela se sente culpada, porque ela fala: não, que mãe sou eu? Que mãe sou eu que tô me sentindo assim, que não pode olhar para mim, eu tô chorando. Pode olhar para mim, eu já tô aqui toda, né, triste, com uma vontade incontrolável de chorar, que não tô entendendo o que tá acontecendo, né? E aí ela fica, né, que eu falei, se justificando o tempo todo. Ai, eu amo meu filho, mas eu tô assim, e aí, o que eu faço? Eu não sei porque eu tô assim, mas olha, eu amo meu filho, tá? Não tô rejeitando meu filho, tá tudo bem, né? Porque que acontece, né, gente? Que eu falei no comecinho também, que a gente precisa informar não só gestantes, mães, a gente precisa informar toda uma população, toda uma nação, sabe? Por quê? Outro ponto que pode intensificar também esse estado, né? Essas pessoas que estão em volta. Como essas pessoas lidam com isso, né? A família ali não tá vivenciando exatamente o que essa mãe tá vivenciando, né? Elas não estão sentindo ali na pele como é. Mas o posicionamento dessas pessoas diante desse estado que a mulher está vivenciando tem um impacto gigantesco, gigantesco, né? Por isso que eles precisam também dessas informações, né? E quando a mulher tem essa informação, eu sempre encorajo ela a compartilhar isso com essa rede, né? Por quê? Porque muitas escutam assim, nossa, mas por que você tá chorando? Por que você tá triste? Seu filho tá bem? Seu filho tá saudável? Por que você tá nesse estado? O que tá acontecendo? Você não pode ficar assim, vai fazer mal pro bebê. Enfim, essas são algumas das frases que surgem aí, né, gente? E, na verdade, o que acontece? Tudo que essa mulher precisa é sentir. A melhor forma dela passar por isso é ela se permitir, ela ter autocompaixão com ela, né? Ela entender que, primeiro, esse baby blues é algo natural, que nem a gente já falou, que está dentro do esperado. Ela não é a única mãe que está passando por isso, né? Porque, né, que nem a gente falou,
O índice de depressão pós-parto, não, de baby blues é altíssimo. Isso significa o quê, gente? Não, meu amor, você não é a única que está passando por isso, né? Se passar, você não vai ser a única, entende? Então, é entender isso, né? E se olhar com mais carinho, né? Validar tudo que você sente, não só aquelas coisas belas em relação à maternidade. Você pode, sim, claro que você vai estar feliz, que você vai comemorar, que você quer estar, assim, o tempo todo bem para cuidar do bebê, né? Para exercer ali a sua função. Mas não dá para ser assim o tempo todo. E quando não for assim, no momento que você estiver vivenciando aquela tristeza, valida isso. Tira um tempo, valida isso e conta com a sua rede de apoio. Diga para eles, né, o que você está precisando naquele momento. Diga, fala sobre o que você sente. Falar sobre o que está sentindo é imprescindível, gente. É muito importante. É muito importante falar sobre isso, né? E falar sobre isso num espaço em que se sinta segura, né? Porque que nem a gente falou, há um receio muito grande dessa mulher de falar sobre o lado negativo, o lado que é difícil, o lado que é desagradável, o lado que inclui ali desafios, né, alguns obstáculos em relação a esse estado emocional, né? É difícil falar sobre isso porque a gente sempre tem essa ideia da mãe maravilhosa, perfeita, que tá feliz o tempo todo e é plena, realizada. Então é difícil falar sobre isso, né? A gente compreende isso. Só que a gente precisa empoderar essa mulher e oferecer para ela esse espaço seguro de que, olha, você pode falar o que você está sentindo, que você não vai ser julgada, você não vai ser criticada. Mesmo que eu não esteja vivenciando o que você está vivenciando, que eu não esteja aí na sua pele, né? Eu compreendo e eu respeito, né? Eu respeito. Então, gente, é um trabalho, assim, né? Que esse cuidado vai envolver diversos fatores, né? Então, é muito importante o autocuidado dessa mulher, né? Que ela tenha esse cuidado com ela, esse respeito com ela mesma, compreenda que ela tá sendo uma mãe real e que tá tudo bem, não tá plena e feliz, né? Entender que tá tudo bem e que ela vai passar, né, por esse período, que sim, é um período delicado, a gente entende isso, né? Mas que ela vai conseguir. A gente tem que empoderar. Ela fala, não, você vai conseguir, né? E você pode contar comigo. Porque o que é uma rede de apoio, né? A rede de apoio, sempre que a gente fala de qualquer coisa, né, em relação à perinatalidade, a gente tem que pôr rede de apoio no meio, porque não dá, né? A gente tem que trabalhar todo esse sistema, né? Porque ser rede de apoio, gente, não é falar essas frases que eu disse ainda há pouco, né? Não, mas você não pode ficar assim, você não pode ficar chorando desse jeito, porque o seu filho tá bem, você não tem motivo para chorar. Às vezes a mulher não tem motivo mesmo, ela só tá triste, não tá sabendo o que tá acontecendo com ela, né? Ser rede de apoio eu sempre digo, ser rede de apoio é simples, gente. É simples, simples, simples. É estar disponível e presente. É se disponibilizar. É se entregar. Falar, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui para o que você precisar. Isso é ser rede de apoio. Isso é ser rede de apoio. Porque às vezes a gente fica tão preocupado. Ai, o que eu falo pra essa mulher? Não sei o que eu falo. Essa mulher tá chorando. O que eu falo pra ela? Às vezes você não precisa falar nada. Às vezes só precisa falar assim, olha, eu tô aqui pra te ouvir. É ela que tá precisando falar. Às vezes ela só precisa falar com segurança. Sem medo de ser julgada. Né? E a rede de apoio é isso, é você estar ali disponível para essa mulher. Né? E ser rede de apoio, gente, também não é só vou cuidar do bebê. Muitas vezes a rede de apoio acha cuidar do bebê, né? A gente costuma dizer, né, na gestação a mulher, ela costuma ser o centro das atenções, né? As atenções são todas direcionadas para ela. E chega no pós-parto, bum, né? Então, assim, são outros aspectos também que vão influenciando nesse estado emocional dela, né? A mulher chega ali no pós-parto, aí pronto. Ninguém mais quer olhar pra ela. O povo quer olhar tudo pro bebê. Todo mundo quer ir lá cuidar dele,
se preocupa com ele e essa mãe vai ficando ali, ó, de lado. O que não faz sentido, né, gente? Porque a gente precisa cuidar de quem cuida, né, para que esse cuidado seja efetivo. Então, precisa se olhar para essa mulher, perguntar para ela o que ela está precisando, né? Não preciso falar, eu falei, não preciso falar nada. Diga para ela, eu estou aqui, o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Estou aqui, disponível para você, né? Para te ouvir, para te acolher, né? Para te apoiar, para te pegar no colo, para te maternar, porque as mães também precisam ser maternadas, elas precisam desse cuidado, assim como o bebê, elas também precisam exatamente desse cuidado, desse apoio, dessa preocupação, dessa disponibilidade, dessa entrega, né, dessa rede. E a gente precisa, né, desenvolver um trabalho para fortalecer, né, essa rede, para que possa favorecer essa experiência da mulher e ajudar ela a passar por esse período, por essa fase, com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Para que a passagem, a travessia ali do Baby Blues seja mais possível no sentido de ser mais tranquilo, sabe? Não que é fácil, né? Mas de ser um pouco mais tranquilo de passar por aquilo. Porque todos esses fatores que a gente comentou, eles vão intensificando tudo isso, né? Então não é apenas uma alteração hormonal. Isso é o que caracteriza ali o Baby Blues. Mas tem muitos fatores que vão, né, intensificando isso. E que vão, se não, dependendo de como for, né? Porque a gente fala aqui de uma maneira geral, né? Mas dependendo de como for, se não for, né, cuidado, dependendo dessa situação toda, isso pode persistir durante muito tempo, né? E comprometer, né, a maternidade dessa mulher, comprometer a vida dela. E aí a gente entra até um pouco na depressão pós-parto, né, que eu ainda nem cheguei a comentar dela um pouquinho, vou falar dela um pouquinho agora. A depressão pós-parto, gente, que eu falei, né, ela é um transtorno, né, um transtorno mental, é uma doença, né, é um estado grave, né, diferente do Baby Blues, né, é um estado que a mulher vivencia que é essencial, né, um tratamento, um cuidado. E bom, o que esse é algo importante para falar, gente, sobre a depressão pós-parto, porque tem muitas pessoas, às vezes, que acham que essa depressão pós-parto é uma depressão diferente do transtorno depressivo, né? Do transtorno depressivo, assim, deixa eu ver como que eu posso dizer, normal? Será que encaixa essa palavra? Eu acho que não encaixa, mas enfim, acho que deu para vocês entenderem, né? Às vezes há essa confusão, acho que é uma coisa mais, assim, particular, né, desse período. E não, gente, a depressão pós-parto é a mesma coisa do que a depressão que o indivíduo vivenciar em qualquer outro momento da vida dele, em qualquer outra fase da vida dele, né? Depressão é depressão, transtorno depressivo é transtorno depressivo, né? A gente chama de transtorno depressivo maior. E outra coisa importante também é entender que ter sintomas de depressão não é ter depressão, tá? Quem dá diagnóstico, meus amores, é médico, né? Quem participa aí de uma avaliação, né, de depressão é o psicólogo e o psiquiatra. São eles, profissionais da saúde mental, que vai te dar o diagnóstico ali. Gente, eu sempre falo isso porque isso me preocupa muito, porque olha, até pergunto para vocês, né? Se vocês já escutaram alguma mãe falando assim, eu acho que eu tive depressão. Eu tive depressão pós-parto, tenho certeza que eu tive depressão pós-parto, e eu carrego isso comigo na minha maternidade até hoje. Às vezes o filho já tá adulto, mas a mãe ainda tem aquilo fixo na mente dela, de que ela teve uma depressão pós-parto, né? E o que é isso, gente? Isso é o ser carimbar ali, ó. Essa mulher se carimba ou é carimbada, né, por terceiros,
de que ela teve depressão pós-parto. E quando se fala de depressão pós-parto, as pessoas já ficam assim, meu Deus, essa mulher rejeitou o bebê. Nossa, essa mulher rejeitou o bebê, ela não foi uma boa mãe, essa criança vai ter atraso no desenvolvimento, essa criança não vai se desenvolver de maneira saudável, enfim, já vai se criando um monte de baboseiro na cabeça, né? E essa mãe, claro, flagelada, né? Como se houvesse ali o controle, né, gente? É bem delicado isso. Então a gente precisa entender isso, né? Cuidado ao falar isso, né? Ah, eu tive, né? Porque isso rotula, isso coloca um rótulo e isso pode comprometer, sim, né? As experiências posteriores dessa mulher, inclusive, em relação à maternidade, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Se tá apresentando sintomas, acha que, nossa, isso aqui tá muito mais intenso do que um baby blues, eu acho que não, isso aqui não tá dentro do esperado, isso aqui não tá normal. Tá comprometendo muito a minha vida, né? Acho que esse é o principal ponto, assim, da depressão pós-parto. Porque se compromete, né, toda a estrutura da vida dessa mulher, compromete a maternidade dela, causa prejuízos, né, no exercício ali da maternidade, compromete outros eixos da vida dela, né, há um profundo retraimento, uma baixíssima autoestima, uma tristeza profunda, né, não se tem mais prazer nas coisas que antes tinha, não se vê prazer em nada. A mulher, ela começa a ter uma visão muito negativa dela, do mundo, né, das outras pessoas. Não se tem aquela vontade de viver. Isso tem a ver com rejeição ao bebê? Não, não é que essa mãe está rejeitando essa criança porque ela é uma mãe ruim, porque ela é uma mãe monstruosa. Não, gente, acontece que na maternidade, acho que eu até já falei isso aqui hoje, ela exige muita entrega, muita energia, né? E mesmo que essa mãe tenha toda a energia do mundo, não dá para dar conta de tudo sozinha, não dá, né? E uma mulher adoecida, uma mulher que tá num estado depressivo, né? Ela não tem energia para maternar, ela não tem de onde tirar. Ela não tem energia, ela não vai conseguir se entregar para essa maternidade, né? E ela precisa de cuidados. Ela precisa de cuidados. O índice de depressão pós-parto também é alto, é altíssimo, gente. É de 1 em cada 4 mulheres, 25%. O índice de estresse é de 60%, se não me engano. De ansiedade, 35%. Olha para vocês verem. Gente, a gente precisa olhar para isso, pelo amor de Deus. Eu fico angustiada, sabe? A gente precisa olhar. Porque quando se trata de gestação, pós-parto, principalmente gestação, sabe? Eu tenho tentado, assim, focar um pouquinho mais, assim, em gestantes, ultimamente, porque eu acredito que é um trabalho preventivo, sabe? Eu acredito, não, tenho certeza, né? Que é um trabalho preventivo e a gente precisa cuidar disso, sabe? O quanto antes. A gente precisa informar essa mulher, a gente precisa dar apoio para essa mulher, né? Porque muito se preocupa, gente, com a saúde física dessa mãe. Muito se preocupa, né? Física da mãe e do bebê. Mas pouco ou nada se investe, se preocupa com a saúde emocional, psíquica, mental dessa díade, né? E olha aí, as altas taxas de adoecimento que a gente tem. Não, gente, tá errado isso, a gente tem que mudar isso, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu me sinto comprometida com isso, sabe? Eu falo, não, e isso tem tudo a ver de a minha escolha de atuação ter sido essa, sabe? Porque para mim faz todo sentido. Porque eu tenho, pode parecer clichê, mas eu tenho aquele anseio de eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero mudar isso daqui. Se isso me incomoda, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, para fazer a diferença, que seja na vida de uma pessoa, né? E por isso que eu me comprometo com essa área, por isso que eu busco sempre me informar, me aperfeiçoar, né? Investir em conhecimento e acolher, tá ali disponível, cuidar, sabe? E isso para mim é muito significativo, pessoalmente e profissionalmente,
sabe? Porque eu acredito, gente, que para mudar o mundo, a gente precisa cuidar de quem cuida. Para mudar o mundo, o cuidado com quem cuida é o caminho. A gente precisa dar assistência, né, para essas mulheres que vivenciam muitas vezes esse período com muita solidão, muito solitárias, né? Então, eu costumo dizer que sou rede de apoio, né? Não sou mãe, alguns me perguntam, né? Mas você é mãe? Eu falo, não, gente, eu ainda não sou mãe, tenho o desejo de ser mãe, mas não sou mãe. Mas eu sou rede de apoio, eu sou rede de apoio, né? Lu, que linda, gente, Cargura, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada por dar um pulinho aqui, meu amor. A gente já tá quase finalizando, mas obrigada por aparecer aqui também, tenho muito orgulho de você. Linda. E então, gente, a gente precisa olhar para isso, né? O Rafa também. Oi, Rafa, boa noite, meu querido. E a gente precisa olhar para isso. O Rafa, gente, ele é um profissional extremamente humanizado, sensível, sabe? Já vou até pegar esse gancho, vou até dar ele como exemplo, né? Porque a gente tá falando aqui, Rafa, você entrou agora, a gente tá falando da importância da gente oferecer uma assistência e um cuidado integral, né, para essa mulher, para essa gestante, para essa mãe no pós-parto, que a gente precisa olhar para todas as dimensões que compõem essa mulher, que não só o físico, não só o cuidado com o corpo, não só o cuidado com a saúde física, porque nós somos seres biopsicossociais, né? E todas essas áreas são influenciadas né, por essa experiência de gestar, de maternar. E a gente precisa, gente, de mais profissionais também que tenham essa visão do todo, que olham para essa mulher como um todo. E o Rafael é uma dessas pessoas. Ele é fotógrafo, né? E aqui em Taubaté. E ele tem essa preocupação, né? Essa sensibilidade. E a gente já até fez alguns trabalhos juntos. Foi super interessante. E a Rafa falou, momento difícil mesmo, e você não precisa ser mãe para ser rede de apoio, com certeza. E, gente, você não precisa estar perto para você ser rede de apoio. Nessa pandemia, isso é algo que eu acho que ficou bem, bem evidente, assim, né? É claro, gente, que como eu sempre digo, cada vivência é única, né? Não dá pra gente colocar tudo dentro de uma caixinha e falar, é assim, né? Não é. Mas, a gente teve que pensar em outras estratégias, usar de outras ferramentas para que essa mulher no pós-parto tivesse ali uma rede de apoio, tivesse aquela pessoa que ela queria tanto, muitas vezes a própria mãe, né? E que essa mãe não pôde estar ali presente nesse momento. Já outras vivenciaram esse pós-parto de uma maneira algumas consideraram até mais positivas, né? Por conta do home office, por conta, né, muitas vezes, do parceiro ou da parceira tá ali na casa, podendo ter mais disponibilidade para ajudar essa mulher, né? Porque, como eu falei, às vezes é um período que a mulher vivencia e que ela se sente muito sozinha, né? Não compreendida e tendo alguém ali do lado, né, mais presente, facilita muito essa vivência, né? Caso essa rede de apoio seja uma rede que realmente apoie, né? Que não seja uma rede de desapoio. O Rafa falou, ansioso pelo nosso próximo projeto. Vamos fazer as mamães se sentirem cada vez mais felizes na maternidade. Com certeza, gente. Lá pro dia das mamães teremos novidades, né, Rafa? A gente conta mais pra frente. Aguenta aí a ansiedade de vocês. Eu também vou dar aqui uma segurada na minha. Dá uma segurada na sua aí também, Rafa. Mas é um projeto muito interessante para gestantes também. E fiquem de olho, nos acompanhem para vocês ficarem sabendo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida também sobre depressão pós-parto... eu só queria comentar uma coisa que eu até coloquei para eu não esquecer, que eu acho importante, só pra gente finalizar a depressão pós-parto. E aí, se o Instagram não me derrubar, eu quero só comentar com vocês rapidinho, assim, resumidamente,
sobre o novo projeto que eu lancei também essa semana passada, não, essa semana, segunda-feira, né, a gente fica perdido. A semana tá começando agora. Eu lancei semana passada aqui pro público, já tinha lançado lá no grupo Bem-Gestar, e quero falar um pouquinho dele. Eu só queria comentar antes sobre depressão pós-parto, que tem alguns fatores que são fatores de proteção e fatores de risco. Eu quero falar porque eu falei um pouquinho, né, sobre isso em relação ao baby blues. Tem como evitar, tem como não evitar, enfim. Então, eu acho importante a gente falar da depressão pós-parto também, né, para que a gente fique atento a esses fatores, a esses aspectos, né, que podem ser de risco, né, e que podem ser de proteção, né. Os fatores de risco, né, alguns deles são falta de apoio social, que nem a gente falou aqui, falta dessa rede de apoio, ter uma rede de apoio muito enfraquecida, né, não tem esse suporte, não é só um suporte em relação a tarefas domésticas e cuidados com o bebê, mas um suporte, gente, principalmente emocional, né, um suporte afetivo ali. Outro fator de risco, já ter apresentado, né, depressão, sintomas de depressão anterior, né, à gestação, ao pós-parto. Então, já tem um histórico, né, depressivo, já tem um histórico de ter apresentado aí esses sintomas ou ter de fato o transtorno, né. A idealização da maternidade, que eu acho que, né, circundou aqui toda a nossa conversa de hoje, né, e nem vou mais me estender nesse assunto, né, porque eu já falei para vocês, eu fico repetindo isso muitas vezes e repito mesmo, mas agora eu vou dar uma segurada aqui por causa do nosso tempo. Violência obstétrica, esse também é um outro fator que pode ser um fator de risco para depressão pós-parto. Uma outra questão muito importante, né, que também é um fator de risco, apresentar durante a gestação, né, já sintomas de alta ansiedade e de depressão. Isso, gente, é muito importante, porque, como eu falei, eu tenho buscado investir ainda mais no cuidado com gestantes, né, e de uma maneira mais acessível, por isso que eu criei os grupos, enfim. Porque eu acho que a gente tem que tentar tornar isso cada vez mais acessível, esse cuidado, né? E psicoterapia, a gente não pode ser hipócrita, né? A gente sabe que não são para todos, né? Não são todos que conseguem acessar esse cuidado, enfim. E na gestação, olha para vocês verem que interessante, né? Vou até compartilhar um dado com vocês. Cerca, gente, de mais de 50% dos casos de depressão pós-parto tem início, sabe aonde? Na gestação. São sintomas da gestação que se cronificam, né, que persistem ali no pós-parto. E aí vem o diagnóstico. Hoje a gente já busca nem... não que não falamos de depressão pós-parto, claro que nós falamos, né? Mas a gente fala muito agora também de depressão perinatal, né? Porque inclui a gestação. Porque pouco se fala de depressão na gestação, né? E, como eu disse, 50% dos casos de depressão pós-parto tiveram início na gestação. Então, olha a importância de cuidar, né? De ter esse cuidado desde a gestação. E alguns fatores de proteção, né? Que podem favorecer, né, a vivência aí desse pós-parto e proteger essa mulher, né, para que ela apresente menos riscos, menos chances de desenvolver uma depressão pós-parto. O suporte social, ter uma rede de apoio fortalecida, bem estabelecida ali, construída de uma forma que seja assertiva, podemos dizer assim, né, e parto humanizado, né? Ter a experiência de um parto mais humanizado, com sensibilidade, com respeito, né? Com empatia. Essa mulher está já sendo acompanhada, né? Por um psicólogo, por uma psicóloga perinatal, também é um fator de proteção, né? Ela já ter aí esse suporte para poder vivenciar esse período, né, delicado, transformador e significativo, né? Outro fator
né, de proteção também, é investir em prevenção. Com certeza, gente. Esse, é claro, todos são importantes, mas é que nem eu já falei, né, e repito, eu acho que trabalhar com prevenção é o caminho, sabe? Porque o problema é as pessoas, né, acho que isso vai mudar a nossa cultura também, de que a gente busca cuidado apenas quando o problema já está ali instalado, né? Sendo que a gente pode investir, né? A gente pode investir em prevenção, a gente pode dar assistência para essa mulher, né? A gente pode preparar ela, né? Ajudar ela a quando chegar lá na hora, ela ter oportunidade de vivenciar uma maternidade mais leve, mais tranquila, mais consciente, mais autêntica, né? Eliseu, ai, lindo, maravilhoso. Você também é maravilhoso, meu amor. Saudades de você. E aí, gente, eu até vou comentar um pouquinho, pegando aí o gancho, né, dessa prevenção, da importância de se investir em prevenção, né, como um fator de proteção para a depressão pós-parto e outros transtornos também, tá? Que hoje aqui a gente falou de depressão pós-parto e falou de baby blues, mas também há outros transtornos no pós-parto, como transtorno do pânico, psicose, enfim, tem alguns outros. O pré-natal psicológico, eu não sei se vocês já ouviram falar do pré-natal psicológico, né? Ele é uma ferramenta, né, de proteção e de prevenção para adoecimento psíquico. A gente costuma dizer, né, segundo a Alessandra As, que o pré-natal psicológico ele funciona como uma vacina. É como uma vacina psíquica, né? E a explicação dela é muito interessante, né? Por que ela usa esse termo, né? Como que funciona uma vacina, né, gente? Vamos usando aí até o exemplo, né, desse momento que a gente está vivenciando, né? Da pandemia, enfim. Como que funciona a vacina, né? O funcionamento da vacina é o seguinte. Bom, você vai inserir no organismo do indivíduo, né? É uma parcela ali, né? Uma pequena dose do agente agressor, né? Do negativo, vamos dizer assim. E aí, o organismo vai produzir, né, anticorpos, e quando esse indivíduo entrar em contato com aquele agressor, ele já vai estar imunizado, ele já vai conseguir se defender e destruir esse negativo, esse agente agressor, que é o vírus, a bactéria, enfim. E a vacina psíquica, que é o pré-natal psicológico, segue esse mesmo princípio, né, da vacina. Que é o seguinte, é um espaço, né? É uma ferramenta que a gente utiliza, nós psicólogos perinatais utilizamos, em que a gente vai dando ali pequenas doses da maternidade real, do lado desafiador da maternidade, né? E a gente vai dando essas pequenas doses ali no pré-natal para ajudar a mulher a se preparar emocionalmente, para que quando se ela entrar em contato com essas dificuldades, ela consiga vivenciar esse momento da melhor forma possível, com mais leveza, né? Com mais tranquilidade, com mais assertividade, com mais saúde mental e emocional, inclusive, né? Então é esse o princípio também do pré-natal, né? O pré-natal ele é uma ferramenta aí que tem um caráter psicoeducativo, né, e psicoterapêutico também, né, e, gente, esse novo projeto que eu desenvolvi, né, depois do Bem-Gestar, que foi o grupo gratuito no WhatsApp, teve aí duração de 10 dias, quem conseguiu participar, participou, quem não conseguiu, a gente, infelizmente, já encerrou o grupo, mas agora tem um novo projeto que eu lancei e a inscrição vai até quinta-feira, porque na verdade a gente começa na quinta-feira o nosso grupo. E esse novo projeto ele se chama Gestar-se, Preparando o Berço das Emoções, que é um programa de pré-natal psicológico, né, diferenciado, que eu desenvolvi com embasamento em modelos, né, científicos de pré-natal psicológico.
E eu já desenvolvo esse pré-natal já há bastante tempo, desde quando eu comecei a atuar aqui nessa área, né? Mas eu normalmente fazia esse pré-natal individualmente, com as gestantes que eu atendia, enfim, com outras gestantes. E agora eu decidi, né, fazer esse pré-natal em grupo e online, né? Sempre acreditei, né, na força do grupo, né? Também já falei isso para vocês. E agora lancei esse projeto para trabalho com gestantes em grupo, né? E claro, eu adaptei algumas coisas, né, para modalidade em grupo. E ele é então um programa de pré-natal psicológico, né? Que tem, então, uma proposta voltada para um cuidado com a saúde emocional, psíquica dessa mulher, mas não só da mulher, também do parceiro, também dos avós, né? A gente inclui a rede de apoio, porque, como eu falei aqui, né? É muito importante que a gente olhe para o todo. E isso inclui a rede de apoio, né? Porque, gente, a gente pode pensar assim, ó, o bebê ele precisa de cuidado, certo? Quem cuida dele? A mãe, o pai, essa rede de apoio, né? Então, eles também precisam de cuidado. E quem cuida da mãe? Também essa rede de apoio. Então, eles também precisam de serviço, eles também precisam de um espaço, né? Então, a gente precisa dar essa atenção, essa assistência para todos. Então, o pai, a parceira, a companheira, o companheiro da gestante, os avós também, em alguns encontros, são convidados para participar, né, com a gente, comigo e com as gestantes, né, que se inscreveram. Gente, é incrível, eu amo pré-natal psicológico, eu acho, assim, sensacional. É comprovadamente, assim, já é comprovado cientificamente que mulheres que participaram, né, participam aí do pré-natal psicológico têm menores índices de adoecimento psíquico no pós-parto, né? Porque, como eu disse para vocês, é uma preparação, né, para esse período. E não só, né, é uma preparação para o pós-parto, mas também é um espaço seguro de fala, de troca, para a gente também dar essa assistência na vivência da gestação, né? Dar esse apoio emocional na gestação. Né? Que nem eu falei, a gente não precisa só buscar esse apoio quando a gente está ali com um problema instalado, né? Oi, Patrícia, bem-vinda, querida, boa noite. E então a gente pode oferecer esse cuidado, né? Desde a gestação. E isso é muito significativo, gente. Eu acho incrível, eu tô super empolgada pra gente começar. A gente já tem, né, pessoas inscritas, na verdade, estão aí quase esgotando as vagas. Temos poucas vagas para esse grupo, que vai começar na quinta-feira, dia 18. São 6 encontros ao vivo, online, pelo Zoom, né? E esses encontros acontecem, então, todas as quintas, das 8 às 9h30, né? E os encontros são ao vivo, mas também vai ter a gravação dos encontros para que vocês possam ter acesso, né? Para que as gestantes e essa rede de apoio possa ter acesso também a esse material, a esse conteúdo, sempre que precisarem. Então, o acesso é vitalício, né? E na verdade, gente, olha, amanhã ainda tá com valor de pré-lançamento. E depois vai para o valor de lançamento normal. Então, até amanhã tem um valor diferenciado. E se alguém quiser saber mais sobre esse programa, porque aqui a gente já tá, nossa, estourando o nosso tempo, e eu já vou encerrando também, mas quiserem saber mais sobre o programa Gestar-se, né, Preparando o Berço das Emoções, que é o programa de pré-natal psicológico, podem entrar em contato comigo. Lá no link da minha bio tem o link, acho que o link já está direcionando para um formulário de inscrição e de pré-inscrição, né? Na verdade. E aí lá vocês conseguem ter acesso a mais informações, né? Aí tem alguns dados que eu peço para preencher. Enfim, lá tem tudo, né? Acredito que tenha tudo que vocês possivelmente
possam vir aí a ter dúvidas. Mas se tiverem outras dúvidas, quiserem entrar em contato, fiquem à vontade também para me mandar uma mensagem no direct, enfim, a gente vai conversando também sobre isso, tá? E quem sentir no coração, sentir esse chamado também de vir fazer parte do nosso grupo, será muito bem-vinda. A Letícia tá aqui falando totalmente necessário. A Letícia fez parte do grupo Bem Gestar e também está inscrita no pré-natal psicológico, né, no programa Gestar, se preparando o berço das emoções. A Lê é uma querida e ela vai estar lá com a gente. Então, ela e as outras gestantes que também já estão inscritas, vamos estar aí de braços abertos para receber vocês, né, se decidirem seguir também nessa jornada de cuidado, de preparação, né, de apoio. E, meus amores, eu vou encerrando por aqui. Meu objetivo era fazer a live de 1 hora e a gente estendia aí uns 20 minutos, mas tá bom. Eu vou deixar a live salva, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que entrou, que interagiu. E, nossa, eu fico muito feliz. Fazia muito tempo que eu não fazia live aqui. Gente, eu amo esse negócio. Eu gosto muito, muito de falar sobre isso, sabe? Eu gosto muito de quando vocês interagem, quando vocês perguntam, quando vocês comentam. Fico muito feliz porque eu sinto que não tô falando aqui sozinha, né? Então, obrigada. Quem também ficou quietinho, mas assistiu a gente aqui até o final, também agradeço. E é isso, meus amores. Uma ótima semana para vocês. Um beijo grande, carinhoso. E se precisar, conte comigo, tá bom? Me acompanha no Instagram. E qualquer coisa eu tô também disponível lá no direct, no WhatsApp, enfim. Tá bom? Beijo, beijo grande para vocês. Tchau, tchau.